Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e ali ele fica no Facebook, no Instagram, e você a qualquer momento pode acessar, pode ver o assunto que foi aqui colocado durante o dia, ou mesmo programas anteriores para rever os assuntos posicionados. Lembrando sempre, os apoiadores culturais são Ótica Santos, visivelmente a melhor, Multifocal Varilux, mais vendido em todo o mundo, toda a linha com até 50% de desconto e ainda parcelamos tudo em cartões em até 10 vezes sem juros. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. A graduação Ubra EAD é modulares, quer dizer que você pode cursar 2 ou 3 disciplinas em apenas 3 meses e ao final do semestre você terá cursado até 6 disciplinas de acordo com a sua escolha. Na Ubra você encontra o curso da sua vida. Nosso convidado de hoje, Roberto Rui. Satisfação recebê-lo aqui, Rui. Satisfação é nossa, né? Prazer estar aqui conversando contigo. Pois é, Rui. E vamos... Eu te acompanho há muito tempo, Rui. E quem ainda não sabe da tua trajetória, eu gostaria que a gente conversasse um pouco a respeito dela, porque ela é uma trajetória belíssima, rica, né, aí em trabalho desenvolvido, e alguns não reconhece, digamos assim, por causa da rivalidade. Isso tem muito no esporte, né, Rui? Tem bastante. Então, na cidade, eu me lembro, quando eu tinha o Veículo Explosobon, e quando não acabaram com o Veículo Explosobon, não sossegaram. Não sei se te lembra no futebol de salão. Quando teve aí a equipe das dores de veterano, enquanto não conseguiram parar com a equipe das dores, não param, não sossegam. Então, sempre tem aquela, o cara que se desponta demais, a equipe que se desponta demais, sempre ela é alvo de bombardeio. Alguns mais inteligentes eu coloco como alvo para crescer junto, atrás. Outros não, outros para tentar derrubar. Então, eu sei que existe isso. Então, houve algum tempo até algumas pessoas que procuravam ser adversários do Novo Horizonte, em vez de serem parceiros, vendo o seu crescimento na cidade, representando a cidade e a região como o Novo Horizonte representa. Mas, felizmente, as coisas foram indo para o seu lugar. E hoje o Novo Horizonte tem o reconhecimento que deve ter pelo trabalho desenvolvido. Mas eu queria, antes de tudo, perguntar para ti o seguinte: o futebol sempre foi esporte que te acompanhou na tua vida? Ou tu praticava outros esportes antes, quando tu era militar? Não, o esporte que eu mais me dediquei e mais me identifico realmente foi o futebol. Futebol? Futebol. Não, eu soube alguns que vieram me contar aquela história que começaram jogando vôlei, outros no atletismo, até que descobriram o futebol, né? Não, eu na verdade sempre, desde criança, no futebol. Eu sou natural de Carazinho, Rio Grande do Sul, né? Planalto Médio. E a gente jogava na rua, né? Na frente de casa tinha campinho, tinha mais oportunidades, na verdade, de praticar assim do que hoje, que está bem limitado, né? As praças esportivas. Mas essa volta depois, né, para a categoria de base, no futuro, porque eu realizei o primeiro sonho, que era ser militar do Exército, né? Então vim me alistar em Santa Maria porque na minha região lá não era compulsado. Então o meu ano eu não serviria com certeza. Sim. Então vim para Santa Maria, tinha parentes aqui, dei o endereço daqui, né? E me alistei, concorri aqui, fui fazer o NPUR em 1975. E veio. Aí foi declarado aspirante. Depois, em 76, fui fazer curso de sargento, que na época era no corpo de tropa. Acabei saindo da artilharia como aluno do NPUR, ou como aspirante, que cheguei a concluir. E fui fazer o CFS, curso de sargento da tropa de infantaria. Daí mudei radicalmente, né? E fui fazer no antigo 7º BIP, onde mais nós passamos no campo, na verdade, do que na cidade, né? Então foi uma experiência muito legal. Aí formado, declarado terceiro sargento, eu fui classificado em Curitiba, Paraná, no 20 BIP, mas sempre ainda envolvido com o futebol, né?
porque eu praticava, jogava. E no 20 Bib em Curitiba fiquei 10 anos, lá envolvido com os adultos, dentro do quartel, treinava a seleção Cabo Soldados, né? Era o treinador e também jogava, porque lá nós tínhamos como sargento a prática de várias modalidades esportivas, uma delas era o futebol. Então, inclusive lá saía a competição bem mais forte, saía a seleção de sargentos todos, e eu sempre participando. Quando eu vim para Santa Maria, voltei para o 7º Bib, né? Continuei daí jogando veteranos já aqui, né? 35 na época, nós tínhamos um Grêmio Sub-Tenente Sargento, tinha uma equipe de respeito, né? A gente jogava de igual para igual com a turma aí. Era rapidinho, era ruim de marcar. E aí nós dei continuidade nisso aí. E de repente, em determinado ano, eu tinha até um jogo no sábado e a minha mulher me botou na responsabilidade de ver o Guilherme jogar, meu filho, que eu nem sabia que tinha sido matriculado, que ela tinha matriculado lá com o FUC, sim, lá na Universidade Federal, na escolinha, né? E ele tinha jogo. E aí naquele sábado eu não pude ir, e aí fui assistir ele, foi quando eu comecei a me dedicar, a partir do dia que eu vi ele jogando, acabei me dedicando a categorias de base também, né? Pois é, e aí, a partir dali, você começou no futebol de campo, na realidade. Depois eu te acompanhei um pouco no salão, quando eu fui presidente da Liga de Salão durante 5 anos, você tinha uma luta grande também com o salão, fazendo as categorias de base, formando jogadores. Ali já era Novo Horizonte, né? É que na verdade daí... Tu começou com parabólica, que daí eu procurei a escolinha para o Guilherme, não tinha na idade dele na época, né? E aí eu conheci o Ari Vilmar Barroso, que é uma referência no esporte de base de Santa Maria, né? E fui descobrir que tinha a parabólica, né? Que participava. Ali no campo de memória. Acabei ingressando na parabólica juntamente lá trabalhando com o Ari. E inclusive depois conseguimos até um espaço na Vila Militar para praticar as outras categorias também ali. E era uma equipe que se destacava bastante, né? Sim, eu me lembro. Depois, eu acho que foi 3 anos mais ou menos, isso foi lá em 1993, por aí. Nessa época, a gente resolveu criar uma nova entidade buscando realizar a execução a participação em competições de ponta, né? Eu visualizava ser um estadual, porque os guri, para evoluírem, porque o sonho deles é ser jogador de futebol, eles têm que ter uma referência sempre acima, né? E então seria uma oportunidade. Foi quando nós iniciamos daí, criamos o Novo Horizonte em 1997, lá dentro do campo da Vila Militar. E ali ficamos alguns anos praticando e já participando do estadual, né? A gente disputava sub-17 dentro dos quartéis, inclusive aqui, né? 29 PIB, universidade, nos emprestava o campo, fomos indo nessa categoria e aí devagarinho já criamos outras categorias. E também no futsal a gente disputava aqui a nível de cidade, não estadual, né? Estadual nós fomos realmente participar pela primeira vez em 2015, que era uma categoria forte, que eram os nascidos em 2006, inclusive eu sou um campeão gaúcho, né? Isso, eu me lembro. Naquela primeira participação. Perfeito. Por que o Novo Horizonte, por causa das crianças? É bem interessante isso aí, porque até hoje eu não consegui identificar, quem sabe, daí agora com essa publicação, a gente consiga descobrir quem foi o menino que me deu a ideia na hora. Porque eu lembro que eles estavam sentados no campo da Vila, né? E eu estava vindo da parabólica, e foi na primeira reunião que nós fizemos no campo, eles sentados de tarde, eu paguei a missão para eles. Digo, olha, hoje nós vamos para casa, né? Eu disse o que a gente pretendia, que a maioria dos meninos da minha categoria que eu treinava na parabólica me acompanharam, né? E botei eles na responsabilidade de nós escolhermos o nome da nova entidade. E eu disse para eles que eu gostaria que vocês pensassem em uma agremiação que traga novos horizontes para a gurizada de Santa Maria. E daí um guri diz lá atrás, depois, Rui, eu já quero deixar o nome. Daí eu digo, qual é a tua sugestão? Não, tu falaste aí, Novo Horizonte. Daí eu olhei, Novo Horizonte, a nossa nova agremiação. Então, deu uma coincidência que depois que nós criamos o nome, 3 meses depois, eu acho que criaram esse loteamento Novo Horizonte aqui. E aí eu fui chamado para participar de uma reunião no Grêmio Sub-Tenente Sargentos, que eu participava lá, dava nas opiniões a respeito de decisões do Grêmio, mesmo não sendo da diretoria, que eu não queria botar o nome da diretoria já pelos encargos fazia parte do grupo, que eu tinha. Eu fazia parte, na verdade, do CTG, né? E aí
lá eu fiquei surpreso quando cheguei e estava lá Novo Horizonte, loteamento Novo Horizonte. Achei muito interessante aquilo ali, né? Porque a gente não tinha copiado de lugar nenhum e tinha surgido também isso em Santa Maria, que era esse loteamento aqui. E ali, então, a partir daquela data, nós criamos Novo Horizonte e começamos a ir aumentando devagarinho, né? Dentro das possibilidades e limitações, né? E com o apoio do comando da 6ª Brigada, né? O próprio general comandava na época e meu próprio chefe. Porque a nossa entidade ela foi criada já sem finalidade econômica, né? Então isso aí tem gente que muitas vezes pensa que eu tenho interesse comercial atrás, gente que está aqui pelo próprio meio hoje, né? Que vem aquilo que tu comentaste no início, rivalidade, coisa assim. E acha estranho uma dedicação nessa de tanto tempo sem ter um objetivo financeiro. E realmente não existe, né? Tudo que a gente consegue arrecadar com projetos, com mensalidades de pais de atletas que podem pagar, que podem ajudar, tudo é revertido para a instituição. Né? E é interessante entrar nesse assunto, porque vocês formaram alguns craques, mas vocês formaram muito homem, muito cidadão. Esse é o trabalho maior, esse é o maior prêmio que tu pode ter, o maior resultado. É tu hoje encontrares na rua crianças que começaram contigo, tu tirou da rua, muitos no projeto social, porque eu sei que tu faz trabalho de projeto social, e hoje tu encontra um cidadão. Aí é o maior prêmio que tu pode ter. Na verdade, né? Esse aí é verdadeiro, é o maior legado que tem isso. Porque o craque vai lá, vai um que o outro vai ver, aquele lá passou mim, mas o mais importante é aquele que vai te abraçar na rua e dizer, pô, Rui, te lembra que quando era piá, que tu muitas vezes lá eu ia fazer a única refeição do dia, com aquela refeição que tinha lá na viagem, coisa e tal. Isso aí eu sei que isso aí aparece muito, eu já vi. Eu presenciei uma vez um encontro, por isso que eu gravei e sei que isso acontece. Eu presenciei uma vez um encontro, o cara chorou, o cara que era o dono de uma equipe que fazia esse trabalho social, e a criança, e o guri, então, o jovem, né, e contou para ele que muitas vezes a única refeição que ele tinha, ele fazia lá no projeto social. Esse é o maior retorno que tu pode ter, né, Rui? Então o pessoal tem que entender isso aí. Que muitas vezes quem pode dar e tu vai com aquela doação que é feita ali, tu vai conseguir repartir com os outros, né? Tu sabe que Tesses, que se tu pegar hoje uma criança, 4 anos de idade, cara, 4 anos de idade, nós temos lá no setor de captação, né, da GVR, que eu terceirizei para o professor Guilherme, que é o meu filho, e é a razão de eu ter criado o Novo Horizonte. Então isso aí também é importante a gente esclarecer. Foi quando ele começou? Que eu terceirizei para ele, por quê? Porque ele tem o lado profissional dele, é diferente. Ele já deu a cota dele no Novo Horizonte, né? Trabalhando mesmo com professor, tendo uma remuneração bem aquém daquilo que os professores de repente merecem, cumpriu a parte dele e foi para o lado profissional. Eu terceirizei aí a captação, então lá cobra mensalidade, cobra tudo, mesmo assim tem meninos que ele avalia lá sem custo nenhum, para ver se tem condições daí de vir para o Novo Horizonte para não se frustrarem. Sim. Porque como nós participamos a nível de rendimento, né, são competições de ponta, participando contra a dupla Grenal, e Juventude, né, Novo Hamburgo, são equipes de ponta do cenário gaúcho, nós temos que estar preparados, temos que estar na ponta dos cascos, como se diz. E eu não posso correr o risco, como muitas vezes a gente errou, de trazer meninos que não têm o nível técnico desenvolvido e depois tu tem que dispensar e eles ficam frustrados. Então isso aí a gente está evitando, já conseguimos, né, inibir esse processo, melhorar esse processo, para que os meninos já venham a nível de competição. E aí estava dizendo assim, tu pega uma criança de 4 anos de idade e pergunta para ele não quer ser médico, ou ser dentista, ou ser trabalhador de qualquer área, ele quer ser jogador de futebol. Quem escolhe já quer ser jogador de futebol. E aí vem um grande trunfo dessa atividade, que é tu conciliar e fazer a contrapartida. Dele ser um bom aluno, se dedicar para o estudo, isso aí a gente prega muito, né, e exige, e se dedicar nos treinamentos para conseguir tentar atingir aquele objetivo de ser um profissional de uma equipe grande, de uma equipe de ponta, né? Se não for, pelo menos ele vai tentar. Só que tem um detalhe que é o mais importante de tudo. No meio de hoje, um permissivo atual, a droga está ali do lado. Sim. E nós sabemos que essa aí independe de classe social. E esse menino estando focado no estudo e no futebol, quando passar o momento perigoso, ele já é um cidadão, com os valores, né, absorvidos e pronto para enfrentar
a vida como um todo. E se não tivesse esse trabalho que você desenvolve, muitos não teriam essa oportunidade de praticar o esporte. Te dou um exemplo. Eu tenho um vizinho lá que é o Elton, que está sempre lá no Elton. Lá, né? Tá. O gurizinho dele, me lembro até hoje, o gurizinho dele pequenininho, era cabeludinho. Teve que cortar o cabelo para entrar no Novo Horizonte. Aí ele vivia correndo na frente da minha casa e correndo atrás de uma bola, e era aquele bolaço na minha casa, vivia correndo ali. Hoje eu sei que ele é um atleta lá do Novo Horizonte. Ele é destaque. Então, se não tivesse esse trabalho desenvolvido, ele talvez continuasse ali, não tivesse desenvolvido o que ele desenvolveu na prática esportiva. Hoje eu nem reconheço mais ele, se eu passar por ele na rua, que eu só vi ele pequenininho. Não, inclusive ele está do tamanho do Elton, deu uma crescida, agora chegou o momento do crescimento. Então, isso que o pessoal tem que entender, que esse trabalho que você desenvolve está muito além do que jogar só o fim de semana. Fazer uma equipe para ir lá jogar fim de semana é uma coisa. Vocês fazem um outro trabalho, né, de formação, de encaminhamento. E essa formação é tanto de um atleta como de um cidadão. É esse trabalho que é desenvolvido que o pessoal tem que entender. Atrás de ti tem um grupo de profissionais, né? Sim. E essa é outra parte importante da gente tocar, né? Que nós possibilitamos hoje, né? Que os professores que fazem suas faculdades, principalmente educação física, temos fisioterapia, nós temos parceria com a Unifra, né? Está parada agora por causa da pandemia, mas devem voltar, né, com um curso de fisioterapia. Então isso é muito bom, porque eles vão praticar lá dentro, e a gente oportuniza que esses professores iniciem como estagiário, claro que é um universo pequeno, porque a gente não tem como absorver mais gente, né? Mas os profissionais que têm vindo para o Novo Horizonte, nós temos ajudado nessa formação complementar deles, que é a prática, temos oportunizado e, sinceramente, eles têm se destacado a tal ponto que nós já temos vários espalhados por aí, por equipes profissionais. Tivemos agora, na semana passada, mais um professor que era nosso coordenador, o professor Leandro Denardi, que foi contratado pelo Internacional de Porto Alegre, já vai dirigir 2 categorias lá dentro. Já tem o professor Marcelo Prestes lá dentro do Internacional também, que iniciaram como estagiário no Novo Horizonte, se formaram, continuaram trabalhando e seguiram profissionalmente agora num estágio mais elevado. Então isso aí também orgulha bastante a nossa instituição, né? Que a gente está possibilitando daí essa prática, né? Essa formação. E o maior aval que vocês tiveram, que pode ter esse acordo, esse convênio que você tem com o Internacional, você encaminha os atletas para o Internacional de Porto Alegre, né? Na verdade, eu vou te dizer, existe até uma certa briga positiva, porque seguidamente nós somos procurados pela direção do Grêmio Porto Alegre, né, pela direção de base, para tentar nos puxar para lá. Mas nós fizemos uma parceria inicialmente com o Internacional, ela permanece até hoje. Nós estamos agora para ser chamado por causa das mudanças nas bases que houveram lá, né, do gerente esportivo, dos coordenadores. Então, para a gente direcionar novos procedimentos e tomar linha de ação, né, dentro da nova diretriz, das diretrizes que virão de lá do Internacional. Então nós estamos também para ter essa reunião lá, estamos só esperando eles nos chamarem, seremos chamados, os parceiros estão sendo chamados. É um destaque, porque são poucas agremiações do Rio Grande do Sul que têm contrato, né, com o Internacional. Nós temos um contrato, né, dessa parceria, onde nós priorizamos, porque veja bem, os atletas de base até uma determinada idade não tem como tu criar vínculo. Então fica mais no compromisso moral dos pais, a gente tem uma ficha, todo atleta onde eles assinam, mas nós temos que, por força do contrato, priorizar para eles. Mas meninos que, de repente, vai no Inter, a gente sabe, a história conta isso, né? Tem acaba não sendo aproveitado. Falcão, que não ficou no Grêmio, foi ser um dos maiores ícones do Internacional, outro, né? Então acaba acontecendo isso aí, acontece seguidamente do Inter dispensar. O Inter dispensou um atleta há pouco, que tinha, o Novo Horizonte colocou ele lá, um goleiro, Malthus Becker, que ficou um ano no Internacional, pegou até a seleção brasileira. Depois, por desencontros lá dentro, que daí atinge uma idade de negociação, essas brigas que dá, e nisso aí a gente não se envolve, tá? O menino foi dispensado, hoje é titular no Corinthians em São Paulo. Nós estamos com o Mindinho titular na Sub-17 no Corinthians em São Paulo. Nós temos o Jonathan, cria aqui de Santa Maria, que já pegou a seleção brasileira, tudo de base, que hoje foi levado ano passado
pelo Palmeiras, o Palmeiras levou ele para lá, ele está jogando, até foi Luxemburgo, ele foi até inscrito na Libertadores da América, não chegou a jogar, mas é um atleta de destaque, né, nível de seleção brasileira de base, como ele já tinha. Então isso aí é um reflexo do que está acontecendo, desse trabalho que a gente faz, mas sempre dizendo para a gurizada porque eles têm que estar conscientes que é um funilzinho e que poucos vão passar. Então vai depender muito deles, vai depender de momento, mas que eles não podem desistir nunca, eles têm que tentar até o último minuto, né? E um fato interessante que eu lembrei que eu ia falar antes, que é interessante eu registrar aqui, quando tu falaste de encontrar essa gurizada, né? Que passaram pelo Novo Horizonte da Rua, já com famílias constituídas, já com pais e meia dúzia de filhos, nós estamos tendo o privilégio de estarmos recebendo os filhos dos ex-atletas do Novo Horizonte. Para participar agora. São 24 anos, né? Só de Novo Horizonte. Então, nós já estamos com vários atletas, e aí eu brinco com os pais, né? Esse vai jogar bola, vai passar no funil, não vai ser que nem o pai que não obedecia e não se dedicava, né? Então, é muito legal isso aí. É importante, então, né, que o pessoal que quer encaminhar, procure pela GVR, né? Sim. Porque ali é o canal que vai fazer o primeiro trabalho, vai desenvolver, digamos assim, a primeira análise para depois ser encaminhado para a equipe principal. Nós temos lá no próprio CT, nós temos um telefone no nosso pórtico de entrada lá, né? E no pórtico tem o telefone ali que é o meu, o pessoal liga, eu faço uma entrevista já pelo Zap, que hoje nós temos essa facilidade, e dependendo do que o pai me diz, eu encaminho para a GVR. Dependendo do menino, talvez até muitas vezes é meninos que a gente já conheceu e até já convidou, a gente já bota direto numa avaliação na equipe, sabendo que caso ele não fique, que são raros os erros daí que a gente comete nesse sentido, eles não fiquem frustrados, já estão preparados para isso, né? Então a gente já prepara antes. E temos abastecido as equipes nesse processo que está dando certo. Legal. O papo estava legal, infelizmente o tempo voa, né? Obrigado, parabéns pelo trabalho, viu? São 24 anos só de Novo Horizonte, né? Mas algum tempo que estava desenvolvendo aí também em volta do esporte. Esperamos que daqui uns dias tu te aposente e teus filhos continuem fazendo esse trabalho aí. Mas vai ser difícil te aposentar, isso aí é uma cachaça, né? Que não... A gente não larga mais, né? Mas o trabalho da instituição Novo Horizonte, por exemplo, o Guilherme, meu filho, não pode fazer. Sim. Ele nos apoia, nos ajuda, nos encaminha os meninos para lá, em eventos, quando a gente tem inclusive avaliação do Internacional em Santa Maria, ele coordena, faz a coordenação geral. Os professores que trabalham no Novo Horizonte, trabalham na GVR também, já ficam com esse conhecimento científico do curso dele, né? Que isso eu não tenho, porque eu não sou professor de Educação Física, apesar de ter sido me ofertado, né, pelo CREF, o provisionamento, quando eu precisei não me deram, quando não precisei me deram, daí eu não quis. Daí eu não quis mais, não precisava mais, que era quando tinha que ter, para ser técnico tinha que ter, claro, né? Então o processo eu acho que está bem montado, continua e estamos à disposição lá da comunidade de Santa Maria e região, porque a gente recebe atletas de toda a região, né? Para disputar as coisas. Esse espaço está sempre à disposição, tá? Ele é aberto exatamente ao esporte amador, tá? O Novo Horizonte fica à disposição quando a gente quiser de voltar a conversar, bater um pau, tiver algum detalhe, algum assunto. Tu tinha um chefe de comunicação, né? Um rapaz que fazia comunicação, eu me lembro que eu recebia alguns e-mails deles, uma época, mas depois eu parei de receber as informações. Ele passou um trabalho definitivo na GVR, mas a gente pode passar isso aí. E daí nós temos assim, se alguma coisa quiser divulgar, porque tem meu WhatsApp agora também, né? Sim, tem o teu WhatsApp, a gente divulga aí, conversa, traz vocês aí para conversar. Nós temos uma página, né? É só entrar ali, Sociedade Esportiva Novo Horizonte de Santa Maria, e temos o grupo, né? Daí do Zap, o grupo é mais direcionado aos pais, né? O do Zap não, do Facebook, né? É direcionado aos pais para a gente passar as diretrizes. Perfeito. Parabéns, né? Sucesso, que as coisas andem, que essa pandemia passe e tudo volte ao normal, né? Agradecemos pela oportunidade, pela deferência de estarmos aqui, tá? E ficamos sempre à disposição. Legal, grande abraço. Segunda-feira estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história.